Então a gente vai continuar nossa discussão aqui sobre funções de várias variáveis. E para continuar a discussão, nós vamos abordar algo chamado curvas de nível. Então, o que é uma curva de nível? Quando a gente tem um gráfico de uma função, eu tenho um exemplo aqui de alguns gráficos de funções. Então, o que é o gráfico de uma função? Você pega aqui você tem aqui o plano XY, que é como se fosse o chão, e aí em cada ponto do chão você vai ter uma certa altura, que eu fiz analogia comparando com um telhado, né? A altura até o telhado. Então aqui, por exemplo, imagina isso aqui como se fosse uma casa aqui muito peculiar, né? Onde você imagina que você está aqui dentro dessa casa aqui, né? E aí, se você estiver num ponto mais ou menos aqui assim, você vai ter que o teto é um pouco mais baixo. Agora, se você estiver num ponto por aqui assim, você vai ter que o teto ele vai ser muito mais alto. Então, você pode pensar isso aqui como sendo um teto de uma casa ou uma cabana, alguma coisa assim. Então, aqui você tem diversos tipos de gráficos. E o que acontece? Imagina que Vamos agora, em vez de pensar como sendo um telhado, vamos imaginar como sendo isso aqui montanhas. E aí, então você tem aqui uma região aqui mais plana aqui, e de repente você só começa a subir aqui, começa a escalar essa montanha aqui. Aí você tem um vale aqui, né, entre esses dois picos aqui da montanha. E aqui seria topo da montanha, o topo da montanha. E o que acontece? Você pode pegar e pensar assim, vamos analisar aqui todas as partes da montanha que está a uma certa altura, por exemplo, de 100 metros do chão. Então você fala assim, aqui dá 100 metros do chão. Então se você for andando aqui assim, ao redor disso aqui, nessa altura aqui, você vai continuar a 100 metros do chão. Você não vai nem subir nem descer. Então agora imagina agora assim todos os pontos dessa montanha aqui que está exatamente a 100 metros do chão. Esses pontos ele vai te dar exatamente o que a gente chama de curva de nível. Então seria a curva de nível no nível 100. Então, você teria aqui na altura 100 metros. Isso aqui vai te dar uma curva aqui, que está na altura de 100 metros do chão. Então isso são curvas de níveis. Então, de maneira formal, temos que as curvas de nível de uma função f de duas variáveis são aquelas com equação f de xy igual a k, onde k é uma constante. Então, esse k aqui seria, por exemplo, o que eu falei de 100 metros acima do solo, seria um exemplo aqui para o valor de k. Então, isso aqui ele te dá exatamente a altura, né, da superfície, né, a altura do gráfico no ponto XY. E aí se eu faço isso aqui igual a K, eu estou querendo saber todos os pontos XY, eu quero saber todos os pares XY, onde a altura nesse ponto XY seja exatamente igual a K. Aí eu tenho um desenho de um gráfico de alguma função. E vocês observam que, lembra que eu falei assim, né? Tipo assim, pega uma certa altura aqui no gráfico, e aí você começa a andar aqui de modo que você permaneça na mesma altura. Então essas linhas aqui é exatamente isso. Se você andar aqui em cima dessas linhas aqui, você não vai nem subir e nem descer. Aqui também é um pouco mais alto, mas se você andar em torno dessa linha, você não vai nem subir nem descer. Então tudo isso aqui são curvas de nível. Então assim, você está em níveis diferentes e isso te dá uma certa curva. Então, assim, isso aqui é uma curva. Isso aqui é uma curva. E aí o que acontece?
Eu posso pegar agora aqui, ó, essas curvas e eu posso projetar ela aqui no eixo, no plano XY. Eu tenho aqui o chão, plano XY é como se fosse o chão. E aí eu estou pegando e estou desenhando essas curvas aqui, ó, aqui no plano. Eu estou projetando ela aqui no plano. É como se eu estivesse batendo uma luz aqui de cima e essa luz ela vai causar sombra dessas linhas aqui no solo. E na verdade, as curvas de níveis, ela é exatamente as suas projeções no solo. Fica mais fácil de você entender quando a gente fala dos níveis aqui, né, de você andar aqui, sendo que você nem sobe e nem sobe e nem desce, você permanece aqui na mesma altura. Fica mais fácil de você entender o que é uma curva de nível assim, mas na verdade o que ela é mesmo? Ela é na verdade a projeção dessas curvas aqui no solo. Quem conhece esse tipo de mapa aqui? Você já viu já? Você sabe o que significa? De níveis, né? Por exemplo, aqui mesmo, você observa que você tem uma linha aqui, e aqui está marcando 4.500, ó. Então significa que nessa linha aqui, ó, se você estiver em qualquer lugar no mapa que está em cima dessa linha aqui, você vai estar exatamente a 4.500 metros acima do nível do mar. Agora vocês observam que se eu estiver nessa outra linha aqui, eu vou estar a... Vocês conseguem enxergar esse número aí? Esses números? Está muito pequeno. Deixa eu tentar aumentar aqui. Acho que ficou um pouco melhor, não foi? Então se eu estiver nessa linha aqui, eu vou estar a 4.000. Então olha só, aqui eu estava a 4.500, aqui eu estou em 4.000. Então e com isso você já consegue intuir que para você ir daqui para cá, você tem que descer. Então aqui está mais baixo do que aqui. Então aqui, né, você vindo daqui para cá, vai ser uma subida. Por exemplo, se você tivesse que fazer uma trilha onde você iria caminhar daqui para cá, você já saberia que você teria que estar bem preparado, porque você ia enfrentar uma boa subida. E se você, então aqui você tem 4.500 metros, agora aqui você já tem 5.000 metros. Ó. Então quer dizer que aqui você subiu mais ainda. Então daqui para cá você subiu mais ainda. Vocês entenderam? Todos entenderam o que é a curva de nível? Então tudo isso aqui, ó, são curvas de níveis. Ele indica mais ou menos a altura que está naquela região ali, acima do nível do mar. Daria para pensar também na curva de nível como se fosse a derivada com base no eixo Z? Oi? Daria para pensar na curva de nível com base na derivada do eixo Z? Porque se você toma uma parte, um passo pequeno, para calcular e essa parte está toda em Z, você tem mais ou menos a mesma coisa, não? Eu não entendi muito bem onde é que você quer chegar, o que você falou. No caso tem o formato aí. Só que a curva de nível, uma parte pequena que você tirou da montanha. Essa parte pequena vai ter com relação ao eixo Z, né? Que é trabalhar em dimensão. Eu fiz uma fatia, tipo assim, eu peguei e fiz uma fatia horizontal da montanha, né? Eu cortei uma fatia. E essa fatia, ela está na mesma altura do eixo Z. Está na mesma altura do eixo Z, sim. Você tem mais ou menos a mesma coisa, não? Mas o que tem a ver com a derivada? No gráfico, quando você tira uma fatia do gráfico em relação ao eixo X, você está derivando em base em X. Então aí, se você está tirando uma fatia em base no eixo Y, não está derivando no eixo X? Não, na verdade assim, né? A derivada, ela mede a taxa de variação em uma certa direção. No caso assim, né? Se você calcular a derivada com relação a variável z, isso seria a taxa de variação, que no caso assim, na verdade aí, né, nesse caso, as suas variáveis aqui é só x e y. O z seria aonde está a imagem.
Então aqui, na verdade, né, calculando derivadas parciais, seria derivadas com relação a x e y. Então, e assim, né, e a derivada, se eu quisesse calcular a derivada com relação a x, o que significa? Por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, se eu tenho um ponto aqui, eu quero calcular a derivada com relação a x. Significa o seguinte: se eu estou nesse ponto aqui e eu me desloco no sentido do eixo x, qual vai ser a variação, a taxa de variação do z? Então isso que dá a derivada. Então nesse caso aqui não é bem isso que a gente está falando, né? A gente tá se movendo aqui, né? A gente não está se movendo na direção do eixo x ou do eixo y. A gente está se movendo de modo que a altura em z ele permaneça constante. Inclusive, se fosse para poder calcular algum tipo de derivada ao me mover em cima dessa curva, a derivada seria zero, porque o valor de z ele não estaria sendo alterado. Então a taxa de variação seria zero. Eu não sei se eu esclareci o que você estava querendo estar pensando. Então, beleza. Então, nós vimos aqui as curvas de níveis de um mapa, né, de uma região. E aqui, ó, não sei se dá para enxergar aí, aqui eu tenho a América do Sul aqui, América Central aqui, América do Norte. Aí tem a África aqui, se vocês conseguem enxergar aí. Aí aqui, por aqui deve estar em algum lugar aqui o Japão, a Austrália talvez aqui, ou não sei, aqui é talvez a Índia. Então isso aí é o mapa mundi. E observe aqui o seguinte, ó, aqui ó, eu tenho essa linha aqui, por exemplo, e essa linha aqui ó, tá marcando 25. 25... O que significa isso aqui? Esses números aqui, ó, 25, por exemplo, é temperatura. É a temperatura média a nível do mar no mês de janeiro, em graus Celsius. Então, estou dizendo que aqui, ao longo dessa linha aqui, ó, a temperatura era de 25 graus. Aqui, ó, a temperatura ó, era de 20 graus. Se eu andasse nessa linha aqui, a temperatura na média ia ser igual a 20 graus. Ela não ia variar. E assim por diante. Ó. Aqui eu tenho aqui, ó, 15 graus. Aí aqui eu tenho 10 graus. 5 graus. 0 graus. E aí vai subindo. É a mesma coisa aqui para baixo. Eu tenho 20 graus aqui. Aí eu tenho 15 graus aqui. Então, vocês percebem, né, que eu tenho ali, isso aqui também seriam curvas de níveis da função temperatura. Então, assim, lembra que na aula passada eu falei que a gente poderia pensar na temperatura como sendo uma função de duas variáveis, né, uma que dá a longitude e outra que dá a latitude. E aí, então você consegue medir, através dessa função, a temperatura em toda a superfície terrestre. E aí se eu pegar, por exemplo, o conjunto, assim, todos os lugares do planeta Terra, que a temperatura é exatamente igual a 25 graus, isso vai me dar uma curva, vai me dar um caminho que eu consigo percorrer na superfície da Terra, onde a temperatura não vai variar, ela não vai mudar. Por exemplo, nessa linha aqui, se eu percorrer essa linha aqui, a temperatura vai ser constante igual a 25 graus. Então, isso aqui seria uma curva de nível da função temperatura, que seria uma região onde a temperatura é constante igual a 25. Aí aqui eu teria uma outra curva de nível onde a temperatura é constante igual a 20 graus. Entenderam? Então isso aqui seria semelhante aos mapas, só que nesse mapa aqui, né, nesse mapa de nível, essas linhas aqui indicam a altitude com relação ao nível do mar. E esse outro mapa aqui, ela indica a temperatura média no mês de janeiro.
Então vamos ver um exemplo aqui para entender melhor como é que funciona isso. A figura 14, que é essa figura daqui, mostra um mapa de contorno para uma função f. Utilize-o para estimar os valores de f de 1,3 e f de 4,5. Então eu quero calcular, eu quero ter uma estimativa de quanto que vale f de 1,3. Então o primeiro passo é você identificar onde é que está o ponto 1,3 aí nesse gráfico. Então olha só, eu tenho x igual a 3, ou x igual a 1, x igual a 1 e y igual a 3. Então, x igual a 1 está aqui, y igual a 3 está aqui, então o ponto 1,3 é esse ponto daqui, ó. Então, eu vou desenhar aqui o ponto 1,3. Beleza. Aí, olha só. Como eu sei que essas linhas aqui são curvas de níveis, e eu sei que, por exemplo, aqui, nessa curva daqui, ó, eu tenho que o valor da função nessa curva vale quanto? Vale 70, exatamente. Então, qualquer ponto dessa, se eu pegar qualquer ponto aqui em cima e calcular o f desse ponto, eu vou ter exatamente 70. E se eu pegar qualquer ponto dessa curva aqui, qual vai ser o valor? 80, né? Então, olha só, aqui era 70 e aqui é 80. Então, como o ponto aqui, ele está entre essas duas curvas, então eu sei que provavelmente o valor da função desse ponto daqui vai ser algum valor entre 70 e 80. Então, por exemplo, eu poderia estimar que isso aqui seria só uma estimativa. Eu poderia estimar aqui que, como ele está mais perto dessa curva aqui do que dessa, então eu vou dizer que ele é tipo 73, por exemplo. Então eu vou botar aqui aproximadamente 73. Isso aqui é só uma estimativa. Só para você ter uma noção, assim, se você conseguir olhar para esse mapa e você conseguir perceber mais ou menos o valor da função em qualquer um dos pontos em qualquer um dos pontos do domínio da função. Beleza. E aí o próximo ponto que ele pede é o f de 4,5. Então eu quero estimar o valor da função no ponto 4,5. Então eu vou ter que identificar esse ponto 4,5 lá no meu gráfico. Então eu tenho 4 e o 5 está aqui em cima. Então eu vou estar aqui, ó. Eu vou botar aqui de azul. Esse vai ser o ponto. E alguém poderia me dar uma estimativa aí de quanto é que vai ser o valor da função nesse ponto? 57. Essa seria uma boa estimativa. Então você entendeu, não foi? Todos conseguiram perceber que vai ser uns 50 alguma coisa? Então aqui uma boa aproximação vai ser o 57, por exemplo. Porque vocês observam que ele está aqui, né? Que nessa curva aqui, o valor vai ser 60, né? E aqui vai ser 50. Então 57 acho que seria uma boa estimativa. Não sei se eu entendi direito. Esboce as curvas de nível da função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y para os valores k igual a menos 6, k igual a 0, igual a 6, igual a 12. Então, o que significa esse exercício aí, esse exemplo? Então, eu tenho uma função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y. E aí, eu quero calcular curvas de nível. O que significa calcular uma curva de nível? Por exemplo, vamos pegar primeiro o k igual a menos 6. Então, eu quero encontrar todos os valores xy
onde o valor da função seja igual a menos 6. Ou seja, o f de xy seja igual a menos 6. Mas o f de xy é igual a 6 menos 3x menos 2y. Então isso aqui tem que ser igual a menos 6. Então eu posso tentar isolar o y aí, que eu acho que ajuda a eu perceber o que vai ser o gráfico aí. Então eu vou ter menos 2y igual a... Vai ficar menos 6, menos 6 do outro lado vai ficar menos 12. Mais 3x. Então eu vou ter y igual a 6 menos 3 sobre 2 vezes x. Então agora isso aqui é a equação de uma reta, concorda? Então eu vou traçar essa reta aí no plano cartesiano. Então, quando x for igual a 0, o y vai ser igual a 6. Então, vamos botar aqui o 6. Pensar aqui. Vamos botar que o 6 esteja aqui, por exemplo. E quando o y for igual a 0, o x vai ser igual a... Deixa eu ver... x vai ser igual a 6 vezes 2 terços, que é igual a 4. Então, teria mais ou menos uma reta assim. Então essa aqui seria a curva de nível quando o valor da função quando cai igual a menos 6. Agora vamos fazer o k igual a 0. Se o k for igual a 0, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 6 menos 3x menos 2y igual a 0. Então eu vou ficar com 2y igual a 6 menos 3x. E vou ficar com y igual a 3 menos 3 sobre 2x. Então, a função vai cortar o y no 3, então eu teria, sei lá, tipo 3 aqui. E aqui seria o nível 0. E na verdade o que vai acontecer é que nesse caso aí, todas as curvas de níveis vão ser paralelas. Eu vou ter várias curvas assim.
Então, essas vão ser as curvas de níveis quando k igual a menos 6, 0, 6 e 12. Então, basicamente é isso, né? Você vai pegar para cada valor de k, você vai fazer o f de xy igual a esse valor de k, aí você vai trabalhar com essa equação resultante e tentar perceber, tentar botar de uma forma que você consiga traçar a curva dessa equação aqui no gráfico. E aí isso vai te dar uma curva de nível. Esboce as curvas de níveis da função g de xy igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado para k igual a 0, 1, 2 e 3. Então, olha só. Se eu fizer aqui, vamos pensar aqui, para k igual a 3, eu vou ter g de xy igual a 3. Então, a g de xy é igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Então, isso aqui é igual a 3. Aí, se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu vou obter que 9 menos x quadrado menos y quadrado é igual a 9. E aí, eu posso... isso aqui. E aí eu posso cancelar esse 9 com esse 9 daqui. Eu vou ficar com x quadrado mais y quadrado igual a 0. Então, ó, quem são os pontos xy que satisfazem essa equação aqui? Alguém sabe dizer? Quais são os valores de x e y que satisfazem essa equação? Só 0, né? Apenas xy igual a 0. Então, ou seja, essa curva de nível aqui, um único ponto que satisfaz ela. Então, nesse caso, essa curva de nível vai ser um único ponto. Então, eu vou traçar aqui o plano cartesiano. Então, para k igual a 3, a curva de nível vai se resumir a o ponto da origem, x igual a 0 e y igual a 0. Agora vamos fazer o k igual a 1, ou melhor, k igual a 2. Se k igual a 2, eu vou ter a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Tudo isso vai ser igual a 2. E aí eu levo os dois lados ao quadrado, eu vou obter que 9 menos x quadrado menos y quadrado igual a 4. E aí eu consigo isolar o x quadrado mais y quadrado. Vou colocar aqui x quadrado mais y quadrado igual a 5. Eu posso escrever a raiz de 5 ao quadrado. Então, o que é... Alguém sabe dizer o que é... Que curva que é essa equação aqui? Eu tenho x quadrado mais y quadrado igual a um certo número ao quadrado. Alguém sabe? Bom, isso aí vai ser uma circunferência. Quando eu tenho aqui, ó, se eu tiver x quadrado mais y quadrado igual a um certo r ao quadrado, o conjunto dos pares x e y que satisfazem essa equação aqui, esses pontos eles vão formar uma circunferência de raio r e centro na origem. Se eu fizesse, por exemplo, x menos a ao quadrado mais
x menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, isso aqui seria uma circunferência de raio R centrado no ponto AB. Mas nesse caso aqui a gente tem o A e o B aqui igual a zero. Então, ou seja, essa curva de nível aqui com K igual a 2 vai ser todos os pontos que estão na circunferência centrado na origem e de raio raiz de 5. Raiz de 5 é 2, alguma coisa. Então eu vou ter... Digamos que eu tenha mais ou menos... Deixa eu pensar aqui. Mais ou menos aqui. Então, a curva de nível com K igual a 2 vai dar uma circunferência de raio raiz de 5. Então aqui eu tenho o raio raiz de 5, x igual a raiz de 5 aqui. Então vai ser isso. Aí vamos fazer agora o K igual a 1. Se K é igual a 1, então eu vou ter raiz de 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui igual a 1. E aí, elevando tudo ao quadrado, eu vou ficar com 9 menos x quadrado menos y ao quadrado igual a 1. E aí eu consigo reescrever isso aqui como sendo x quadrado mais y ao quadrado igual a 8. Então isso aqui representa uma circunferência de centro na origem e de raio raiz de 8. Então eu teria a raiz de 8 mais ou menos por aqui. Então eu teria uma circunferência mais ou menos aí. Deixa eu tentar centralizar para melhor. Então essa seria, esse de azul é a curva de nível quando K igual a 1. E quando K igual a 0, eu vou ter... Não, eu fiz o K igual a 3. Quando K igual a 0, eu vou ter raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Tudo isso igual a 0. E aí, elevando ao quadrado, eu vou ficar com 9 menos x quadrado menos y ao quadrado igual a 0. E aí eu vou ter x quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Isso aqui corresponde a uma circunferência de centro na origem e de raio 3. Então agora eu vou traçar aqui uma circunferência de centro na origem e de raio 3. Então seria isso, seria essas curvas de níveis. Com K igual a 0, 1, 2 e 3. Aí tem até um desenhozinho aqui, um pouco melhor. É mais ou menos isso que eu desenhei lá, né?
Alguma dúvida até aqui? Então vamos ao exemplo 12. Esboce algumas curvas de nível da função h de xy igual a 4x² mais y². Então, assim, se você fizer essa função aqui igual a um valor k constante, você vai ter 4x² mais y² igual a k. Você pode reescrever isso aqui como sendo x² sobre k sobre 4, mais y² sobre k igual a 1. Isso aqui é uma equação de uma elipse. Então, aí aqui eu tenho o desenho de várias dessas elipses. Então, para vários valores de k, a depender do valor de k, você vai ter um valor diferente aqui, ó. E aí, ó, eu tenho o gráfico dessa função h de xy aqui. E aí você percebe que aqui eu tenho desenhado várias linhas aqui que correspondem a essas elipses aqui, ó. Então, tipo assim, dado uma elipse dessa aqui, eu vou ter uma única altura no meu gráfico da função aqui, né? Então, sei lá, por exemplo, uma certa elipse aqui, eu vou ter, vai corresponder a uma curva dessa daqui, que vai estar tudo na mesma altura aqui do eixo Z. E aqui eu tenho alguns exemplos aqui de curvas de níveis e o gráfico da função. Ó. Por exemplo, aqui na curva de níveis aqui, você percebe que, bom, a princípio você não sabe aqui se por um acaso daqui para cá se está aumentando ou se está diminuindo. Você não sabe dizer só olhando para isso. Mas quando você olha aqui para o gráfico da função, ó, você percebe que nessas partes aqui, né, ele estaria aumentando. Então, tipo, esse topo daqui corresponderia a pontos opostos aqui, ó. E esses outros topos, esses outros pontos aqui, seriam na verdade fundos. Aqui teria um fundo aqui, tá vendo que aqui tem um buraco que desce até aqui. E aqui também, que não dá para enxergar, teria um outro buraco aqui, ó. Aqui a gente está conseguindo visualizar esse gráfico aqui olhando por outro ângulo, ó. Teria aqui os dois topos, que é esse daqui, e teria esses fundos aqui, um fundo lá de cá, que seria esses fundos aqui, ó. Então, percebam a relação entre as curvas de níveis e o gráfico da função. Aqui eu tenho um exemplo de... isso daqui Isso aqui é da função menos xy vezes z elevado a menos x² menos y². Agora aqui eu tenho o gráfico da função menos 3y sobre x² mais y² mais 1. E aqui eu tenho o gráfico dela, né? Então aqui eu tenho um buraco aqui. E aqui eu tenho um topo aqui, ó. E aí vocês observam que na curva de nível você consegue identificar que aqui acontece algum extremo. Agora, eu não sei se é um extremo para cima ou para baixo. Então, vocês conseguem perceber isso na curva de nível. E uma coisa interessante também é o seguinte. Quando você tem um desenho de curvas de níveis, normalmente, assim, ó, quanto mais longe estão as linhas, significa que a inclinação é pouca. Você tem uma inclinação baixa. Agora, aqui, ó, que tem umas curvas de níveis muito juntas uma da outra, nessa região daqui, significa que a inclinação aqui é muito grande. Então, nisso aqui você já consegue perceber que... Você consegue perceber uma coisa desse tipo daqui, ó. Você percebe que aqui praticamente é um precipício, ó, que está de acordo com o que a gente viu aqui, das curvas de níveis está muito próximas uma da outra. Agora, já uma região daqui, por exemplo, ó, você percebe que aqui já está ficando plano já. E aí, isso aí você consegue
identificar isso aqui nas curvas de níveis, vendo que as curvas de níveis estão ficando cada vez mais distantes uma da outra. E até agora a gente trabalhou aqui basicamente com funções com duas variáveis, mas como eu falei na aula passada, você também pode ter funções de mais de duas variáveis, como por exemplo, eu posso imaginar a temperatura como sendo uma função que depende não só das coordenadas geográficas do ponto da Terra que você se encontra, que é a latitude e longitude, mas também o tempo, né, que é depender do tempo, né, se você está no inverno, se você está no verão, se você está de dia ou de noite, a temperatura no mesmo lugar ela vai variar. E aí com isso você introduziria uma terceira variável. Então você tem duas variáveis para poder te dar a localização na superfície da Terra e uma outra variável iria te informar a sua localização no tempo. E aí nisso aí você teria uma função com três variáveis. Aqui eu tenho um exemplo de uma função de três variáveis dada por f de x, y, z igual a ln de z menos y mais x vezes y vezes seno de z. E aí a gente vai agora tentar descobrir quem é o domínio dessa função. Como na definição da função, o domínio ele não é especificado, a gente vai tentar ver todos os valores de x, y e z que fazem sentido para essa função. A única restrição que nós temos aqui é que a função ln ela é uma função que ela só pode ser avaliada em números positivos. Então, o que está aqui dentro tem que ser estritamente maior do que zero. Então, a gente tem a restrição de que z menos y tem que ser maior do que zero. Então, ou seja, o z tem que ser maior do que o y. Fora isso, não tem nenhuma outra restrição. Ó. O seno de z aqui vale para pode ser qualquer z, o x e o y aqui pode ser qualquer valor. Então, a única restrição que nós temos é essa daqui. Então, se a gente for traçar aqui o espaço tridimensional, está fazendo um desenho aqui, deixa eu ver, z, y. Então aqui eu tenho o eixo x, o eixo y e o eixo z. E aí o que acontece? O que é x e o que é y igual a z? Se eu for olhar aqui o plano YZ, eu posso traçar uma reta aqui, né? Que vai corresponder ao y igual a z. E o que acontece? Agora imagina um plano que está... Deixa eu botar aqui, tentar desenhar aqui. Então, tipo assim, vai ter um plano aqui, onde nesse plano aqui eu tenho que o y sempre vai ser igual a z. Vai ser um plano que contém essa reta aqui, y igual a z, e x igual a zero. Basicamente eu vou pegar essa reta aqui, ó, e eu vou transladar ela aqui ao longo do eixo x. E isso vai formar um plano aqui. E aí esse plano ele vai dividir o espaço tridimensional em duas partes. Numa parte onde o z é maior do que y e uma parte onde o z é menor do que y. A parte que vai estar acima desse plano vai ser a parte onde o z é maior do que o y. A parte que está abaixo desse plano é a parte onde o y é maior do que o z. Então, nesse caso, o domínio da função vai ser esse semi-espaço que está acima desse plano aqui, ó, que eu desenhei aqui. Então, todos os pontos que estão acima aqui vai fazer parte do domínio dessa função aqui. Nesse caso agora, o domínio é uma região do espaço tridimensional.
a gente viu que um gráfico, uma função de duas variáveis, a gente consegue desenhar um gráfico. O gráfico vai ser uma superfície, ou como eu fiz a analogia, né, como se fosse um telhado de alguma sala. E você consegue visualizar, porque a gente consegue enxergar o mundo 3D. Que a superfície vai estar no espaço tridimensional. Agora, uma função de 3 variáveis, para desenhar um gráfico para essa função, eu teria que desenhar o gráfico em um espaço de dimensão 4. E nós, seres humanos, não temos a capacidade de conseguir enxergar alguma coisa de dimensão 4. Então, você não consegue ver um desenho de um gráfico para uma função de 3 variáveis. E funções de 4, 5 variáveis, pior ainda. Mas, no caso de uma função de 3 variáveis, você consegue definir superfícies de níveis, que seria que nem curvas de níveis, só que agora, em vez de ter uma curva de nível, você vai ter uma superfície de nível, porque você adicionou uma dimensão a mais no seu domínio. Então, você vai ter superfície de nível, que isso basicamente é o conjunto de todos os pontos tridimensionais, onde a função ela vai ser constante igual a k. Por exemplo, determine a superfície de nível da função f de x, y, z igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, essa função aqui e vai igualar a 9. Você vai fazer x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 9. Isso aqui, para quem não conhece, é a equação de uma esfera, da casca de uma esfera. Uma esfera de raio 3, que aqui eu tenho 3 ao quadrado. Então, isso aqui é a equação de uma esfera de centro na origem e de raio 3. E aí eu tenho aqui desenhado essa esfera aqui, ó. O que isso significa? Como essa equação aqui ela foi obtida igualando a minha função aqui a 9, então significa que a minha função f definida aqui, em qualquer ponto dessa esfera aqui, o valor da função f vai valer 9. Agora, se eu igualo isso aqui a 4, então eu obtenho essa equação aqui, que é uma equação de uma esfera centrada na origem de raio 2. Aí eu desenhei aqui mais interna aqui, uma esfera, que é a casca de uma esfera de raio 2. O que significa? Significa que em qualquer ponto que eu pegar aqui nessa esfera de raio 2, a minha função vai valer sempre 4. E se eu igualo isso aqui a 1, eu vou obter essa equação daqui, que é a equação que nos dá uma esfera de centro na origem e de raio 1, que eu desenhei mais aqui internamente. Então aqui eu tenho uma esfera de centro na origem de raio 1, e significa que na casca dessa esfera aqui, qualquer ponto que eu pegar na casca da esfera, ao calcular o f desse ponto, eu vou obter exatamente o valor 1. Então, olha só, a partir disso aqui, por exemplo, eu consigo ver que se eu pegar um ponto, por exemplo, aqui, ó, que está entre essa esfera e essa esfera, como eu sei que aqui nessa esfera a minha função vai valer 4 e aqui nessa esfera minha função vai valer 9, então se eu pegar um ponto aqui no meio, o f desse ponto aqui vai ser um valor que vai estar entre 4 e 9. Então isso é o máximo que a gente consegue fazer para conseguir visualizar graficamente uma função de 3 variáveis. Já que a gente não consegue calcular, a gente não consegue desenhar um gráfico em 4 dimensões. E assim, né? E de forma geral, você pode, como eu falei, né? Você pode ter quantas variáveis você quiser na sua função. Você pode ter, por exemplo, imagina que você tem uma fábrica de alimentos
que usa uma quantidade N de ingredientes, pode ser tipo assim, 20 ingredientes, por exemplo, diferentes para manufaturar um determinado alimento, sendo CI o custo por unidade do iésimo ingrediente. Então, assim, o ingrediente número 2 vai custar R$ 2, por exemplo. E se são necessárias XI unidades do iésimo ingrediente, então o custo total, C, dos ingredientes é uma função de N variáveis. Então, por exemplo, eu sei que, digamos que eu tenho lá, vamos botar aqui um exemplo prático. Eu tenho, pensar aqui, eu vou chamar aqui um produto A, um produto B, produto C, produto D e um produto E. Eu tenho cinco ingredientes para o meu, para fazer o meu alimento lá. E aí eu sei que o quilo de cada um desses alimentos, por exemplo, digamos que o quilo do alimento A custa R$ 3, por exemplo. O alimento B custa R$ 2, o alimento C custa R$ 1, o alimento D custa R$ 4 e o alimento E custa R$ 2. Então, e aí eu sei que eu vou gastar X quilos para poder fazer a receita, né? Eu vou calcular, vou gastar X quilos do alimento A, X quilos do alimento A, eu vou gastar Y quilos do alimento B, Z quilos do alimento C, W quilos do alimento D e, sei lá, R quilos do alimento E. Então, quanto que vai ser o custo para poder produzir essa quantidade de alimentos aí com essa quantidade de quilos de cada um dos ingredientes? Então eu vou ter que calcular, vou ter que fazer X quilos de A vezes o seu custo, que é 3, então eu vou ficar com 3x, mais o custo do alimento B, que é 2, vezes o Y, que é a quantidade que eu vou utilizar para poder fazer a minha receita, então eu vou ter 2y, e aí, prosseguindo dessa forma, eu vou ter mais E, mais 4W, mais 2R. Então, isso aqui vai ser o custo total dos alimentos para poder fazer aquela receita ali. Então, você pode pensar nisso aqui como sendo uma função de 5 variáveis, que vai depender aqui de X, Y, Z, W e R. Então, eu tenho aí uma função de 5 variáveis. Que, por exemplo, se por acaso eu resolver alterar a quantidade, a proporção de algum ingrediente que eu uso no alimento para poder ver se vai ficar mais gostoso, então isso aí vai alterar o custo da produção do alimento, e aí eu consigo calcular o novo custo utilizando essa função aqui. E assim, vocês observam que aqui, né, eu meio que fui inventando letras aqui para as variáveis, mas aí vai ter problemas que você vai ter lá, sei lá, 100, 200, 1000 variáveis. Assim, tem problema na vida real que tem milhares de variáveis. E aí, nesse caso, né, para poder não faltar a letra, a gente costuma, em vez de usar X, Y, Z, você costuma usar X1, X2, X3, X4, que aí você tem certeza que não vai acabar a quantidade de variáveis. Você pode usar aí X 1 milhão, X 1 trilhão, você não vai acabar o nome para dar para as variáveis. Então você costuma usar X1, X2 para poder indicar as variáveis, para não ficar difícil de você ficar tentando arrumar nomes para as variáveis.